Olá, confrades e apaixonados por vinho, sejam bem-vindos a mais uma curadoria de vinhos do mês de julho do nosso box Barrica de Carvalho. Eu sou o Cláudio Carvalho, sommelier do Barrica, e hoje nós vamos compartilhar as informações desses dois vinhos aqui que nós escolhemos este mês e que são da região do Dão, em Portugal. E antes de nós começarmos, eu quero te convidar a curtir este vídeo e a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E no final vamos falar um pouquinho também sobre o clube, para quem ainda tem algumas dúvidas sobre como participar do Clube Barrica de Carvalho. Então vamos lá, pessoal. Primeira consideração de hoje, eu queria trazer para vocês algumas informações sobre o país de Portugal em relação à produção de vinhos. Portugal é um país que está fazendo margem com a Espanha e, obviamente, com o Oceano Atlântico. Então ele tem algumas características já históricas e que fazem de Portugal um país bastante diferenciado, por assim dizer, no cultivo e na produção dos vinhos. As uvas que vocês vão encontrar em Portugal, elas são quase que na sua totalidade uvas que eles chamam de uvas indígenas, ou seja, uvas que são nativas ali daquela região. Os viticultores, eles não quiseram, por sua vontade, por sua estratégia talvez, ou por aconselhamento do governo e tal, enfim, mas foi uma estratégia deles. Eles não cultivaram as uvas como outros países cultivam, como a Cabernet Sauvignon, Merlot, as uvas mais comuns. Tem uvas lá que são uvas típicas de Portugal e que também às vezes você não vai encontrar em outros lugares, né? Como é a uva característica do país, que é a Touriga Nacional. Tem Tinta Roriz, tem uma série de outras uvas lá com nomes até diferentes, bem diferentes para nós, mas que é uma característica de Portugal. Então, Portugal, de uma maneira geral, tá? Depois a gente fala sobre o Dão, mas de uma maneira geral, Portugal, os vinhos que você vai encontrar, eles são vinhos de, geralmente, misturas de uvas. Você vai encontrar poucos vinhos que são vinhos varietais de apenas uma uva. Hoje nós vamos provar os dois vinhos que nós vamos provar, tanto o branco quanto o tinto, eles são de 4 uvas, exatamente, 4 uvas cada um deles. Então é uma característica de Portugal, né? Primeiro, ter uvas diferentes, que nós não estamos muito acostumados, por assim dizer, diferentes de outros países, e também essa característica desta mistura das uvas, né? É difícil você encontrar, mas encontra também um vinho que seja um vinho varietal, tá? Muito bem, Portugal também é um grande consumidor, eles consomem 52 litros por ano, mais ou menos, né? Só para a gente comparar, eles estão ali no consumo de vinho entre os 10 países que mais consomem vinho na Europa. Na Europa não, no mundo inteiro, né? Em comparação com o Brasil, por exemplo, que só para a gente ter uma ideia, assim, uma noção, né? O Brasil consome 2 litros por ano, né? Portugal consome 52 litros, eles consomem muito vinho, da cultura deles, né? Enfim, e das raízes, né? De quanto tempo eles estão na cultura do vinho, tá? O Dão, em especial, ele é uma região que foi a segunda região em Portugal a ter denominação de origem controlada, ou seja, é uma DOC. O Dão é uma DOC, né? Ele segue dentro dessa legislação de denominação de origem controlada certas regras que valem para todo mundo que deseja o selo. Então, na garrafa você vai encontrar o selo do Dão aqui atrás, né? Porque esse vinho aqui ele foi feito seguindo, né? Os dois vinhos foram feitos seguindo as normas da DOC do Dão. E o Dão é uma região muito antiga.
foi a segunda que ganhou essa certificação, e lá tem registro desde a época dos romanos, registros históricos de construções, e por isso não se sabe quando é que se começou a produção de vinhos no Dão. E essa região passou por altos e baixos já, com dificuldades na produção dos vinhos, principalmente quando houve o ataque da filoxera em 1860. Então teve muita dificuldade, e nos últimos 20 anos, 30 anos aproximadamente, é que ele vem retomando muito de uma característica inovadora, moderna, por assim dizer. Aliás, quase que todo Portugal, né, todo o país tem tomado essas características mais tecnológicas na produção do vinho e modernas, através de enólogos e de viticultores que vêm assumindo, né, as vinícolas. É uma nova geração assumindo as vinícolas para a produção dos vinhos e modernizando tanto a produção quanto as vinícolas. Então, são vinícolas belíssimas que foram reformadas e que eles tiveram acesso a um crédito, né, da União Europeia em 1986, se não me engano a data, foi quando eles foram aceitos na União Europeia, e aí houve bastante investimento para que eles pudessem modernizar todas essas vinícolas. E o Dão fica numa região que, da costa do Atlântico, são aproximadamente uns 70 a 80 quilômetros, né, da costa, e eles estão justamente numa posição geográfica que faz com que eles estejam cercados por serras. A altura mais ou menos dos vinhedos começa em 400 metros acima do nível do mar, onde está a região, e vai até 800, alguns chegando até 1000 metros de altitude acima do nível do mar, tá? O que vem dar pela característica, porque o Dão está numa região, vocês podem depois dar uma olhadinha na ficha de vocês, ele está numa região um pouco mais ao norte de Portugal, onde tem um pouco de calor, mas no inverno também tem muito frio, chegando até a ter neve, geada. Então a videira ela sofre muito nesses períodos, né? E também traz características para o vinho de acidez, de frutado, né? Então nós vamos provar vinhos muito bons desta região do Dão. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora da vinícola, né? Também. A vinícola se chama Gota Wines e ela está desenvolvendo vinhos baseado na característica de cada uma das regiões. Então, hoje nós estamos provando da região do Dão, e eles têm outros vinhos, por exemplo, do Alentejo, da região do vinho verde, e a filosofia que eles adotaram para a produção dos vinhos é de extrair o melhor da região. Por isso que a gente vai provar hoje uvas bem diferentes, né? Uvas que não são as tradicionais, e podemos confiar que a vinícola dedicou a sua produção desses vinhos aqui para extrair o melhor da região do Dão. E, obviamente, o Dão vem se destacando aí com vinhos excelentes no mercado. Então, vale a pena. A escolha foi esperado por algum tempo para nós trazermos o Prunus. Estava em falta na importadora, então passou alguns meses até chegar uma nova remessa, e agora temos a oportunidade de degustar este vinho, tá? Então nós vamos começar com o branco. E este branco, ele tem de uvas, né? A variedade de uvas é encruzado, cercial branco, malvásia fina e bical. São os nomes das uvas, tá? Lembra que eu falei? São uvas diferentes, pelo menos nós não temos essa facilidade, e são uvas características de Portugal. Então vamos começar a provar o Prunus Private Selection, né, da região do Dão, branco. E
O rótulo também é um rótulo temático, não é uma flor, né? Os dois vinhos têm uma flor e é muito bonito também o próprio rótulo do vinho, tá? Então o branco, olha, ele é um branco bem pálido, né? Mais vivo. Ele é um vinho de 2020, os dois são 2020, tá? Então ele tem uma coloração característica de um vinho jovem, bem jovem na verdade, né? Obviamente 2020, estamos em 2023, tem 3 anos aí. Esses vinhos passaram por uma guarda, né? O branco não passou por carvalho, né? Mas passou por uma guarda, pelo menos aí em garrafa, né? Muito bem, então vamos provar. Vamos ver aqui. A gente já percebe frutas cítricas, né? Vocês vão provar frutas cítricas bem suave assim no nariz, né? Dá uma sensação muito agradável de frescor, né? De um vinho que refresca, inclusive, para o nosso clima quente. Vamos provar agora em boca. Notas de pêssego, né? Ele tem uma boa acidez e tem uma permanência também muito boa. É um vinho que tem uma característica bem gostoso, um vinho muito fácil de beber também, né? Geladinho à beira da piscina ou então num happy hour, vai muito bem esse vinho, tá? Vamos só provar mais um pouco. Excelente, eu gostei demais desse vinho. Essas uvas, inclusive, nessa proporção de blend eu nunca tinha provado. Já tinha provado algumas outras, Malvasia, Fina e tal, enfim. Mas nessa proporção não, então um resultado fantástico deste vinho branco, tá? Nós estamos indicando para você provar com frutos do mar, peixes, comida japonesa, saladas, vai muito bem. Eu acredito ele que com sushi, sashimi, as comidas japonesas aí, é excelente, tá? Muito refrescante, super gostoso, eu acho que vai agradar a vocês. Depois vocês me contem aí o que vocês acharam do Dão Branco, beleza? Muito bem, vamos lá para o tinto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro para limpar o paladar. E é outra coisa que nós sempre indicamos: se você estiver tomando vinho, tomando qualquer bebida alcoólica, hidrate com água, né? Evita dor de cabeça no outro dia, a famosa ressaca, enfim, e você vai hidratando. E numa degustação serve também para limpar o paladar, para você provar outros vinhos, né? Provar, por exemplo, agora o tinto, que nós vamos começar do tinto, tá? Então, este tinto aqui, ele tem Jain, tinta roriz, afrocheiro e 5% de outras uvas. E eu acredito que, até deixa eu conferir aqui rapidão, pessoal, porque esse aqui, esse 5% que saiu, ele é de Touriga Nacional, exatamente, tá? Eu coloquei a informação de outras, mas depois eu consegui a ficha técnica da vinícola, e esses outras aqui é de Touriga Nacional, 5% de Touriga Nacional, que é a uva mais característica, né? Ou seja, a uva característica do país de Portugal é a Touriga Nacional, tá? Então, vamos provar esse aqui também, que é um vinho bem diferente, as uvas são bem diferentes, né? Olha, de cor, vocês vão perceber aí que ele tem aquela vivacidade que a gente espera de um vinho jovem 2020, né? Então, tem um vermelho rubi, um vermelho bem vivo, né? Bonita cor, vamos ver no nariz. Eu senti um pouco já de anis, pouco, mas sim. Muitas frutas vermelhas, cereja.
talvez frutas vermelhas maduras, um pouquinho mais maduras. Não é uma característica de um vinho jovem, mas tive essa percepção, tá? Posso estar um pouco equivocado, mas não, frutas vermelhas e não maduras, não. Um vinho fácil de beber, tem um pouquinho de taninos, mas estão bem suaves, né? A gente consegue sentir um pouquinho do tanino, mas ele está suave, tem uma acidez equilibrada, um vinho assim bem harmonioso, tá? Bem harmonioso. A gente descreveu aqui uma harmonização de pratos com aves, carne de porco, vai muito bem, e é uma característica também daquela região, né? A carne de porco é uma comida típica do Dão, tá? Eu gostei muito, acho que é uma experiência bem diferente para quem está acostumado aí com as uvas mais comuns. Vai ser uma experiência ótima você provar esse vinho, que tem já em tinta roriz. Tinta roriz é a mesma Tempranillo que seria na Espanha, né? É a tinta roriz, afrouxeiro e 5% da Touriga Nacional, que eu tinha falado antes, né? Que na nossa descrição aqui está como outras uvas. E isso é uma característica que pode acontecer, tá? É permitido eles terem essa descrição de alguns vinhos, da composição, né? De colocar outras uvas, sendo que essas outras uvas não ultrapassam uma certa percentual dentro do vinho, tá? Então não há uma necessidade de descrever 100% das uvas, somente aquelas que têm um maior percentual de composição nisso, ok, pessoal? E eu queria hoje aproveitar este momento, né, para convidar quem ainda não faz parte do clube do Barrica de Carvalho, venha fazer parte, venha viver essa experiência com a gente. Todos os meses você vai receber na sua casa 2 garrafas de vinho de diferentes regiões do mundo. Hoje, esse mês, a curadoria foi do mês de Portugal, mas nós temos todos os meses diferentes regiões. Junto com os vinhos, no box você vai receber também as fichas técnicas dos vinhos, onde você vai poder encontrar aqui tanto o mapa da região onde está localizada a vinícola, como ele é produzido, características do produtor, características e uma descrição do vinho, harmonização com que ele vai combinar para que você possa aproveitá-lo da melhor maneira, e também sempre com alguma informação de conhecimento sobre o mundo do vinho, que é para você arquivar. São fichas colecionáveis, além dos encontros que nós programamos e descontos que você pode ter ao fazer parte depois na loja de vinhos. Junto com isso, se você já faz parte do clube, convide seus amigos, e assim você também vai ganhar prêmios por indicar pessoas assim que eles confirmarem também a sua inscrição. Então, venha viver essa experiência conosco. Se você gosta de vinho e se você está se interessando muitas vezes por este mundo, iniciando neste mundo, venha fazer parte do clube. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desta experiência. Eu vou ficando por aqui. Somos todos apaixonados por vinho, e até o próximo mês de curadoria. Tchau, tchau!